Ele fechou a porta do quarto sem fazer barulho, e por trás daquela madeira que parecia tão fina quanto um papel, havia um silêncio que os pais confundiram com descanso. Eles não ouviram o copo tilintar, não perceberam a respiração longa, nem viram os dedos apertando o lençol como se segurassem a própria paciência. Ana achou que ele tinha uma fase, Marcos pensou que era apenas introspecção de adolescente. Ninguém notou que as pequenas fricções diárias, a correção feita no tom de quem tinha razão, a pergunta acompanhada de julgamento, o comentário comparativo sussurrado à mesa se transformavam em pequenas rachaduras. Às vezes, afastar não é um evento grandioso, é uma soma silenciosa de gestos que parecem triviais. E quando o corpo responde com distância, o coração demora a reconhecer o vazio. Se você fechar os olhos agora e lembrar de um momento em que se sentiu invisível por perto de quem mais amava, talvez entenda que essa história não é só de uma casa, é de muitas. Não há vilão, não há cena de filme. Há rotinas, boas intenções mal medidas e um filho que, sem perceber, aprendeu a falar menos para ser menos visto. No começo, a casa de Ana e Marcos era a imagem de uma família comum. Rotina de trabalho, preparo de jantar, tarefas escolares, compromissos. O filho, Tiago, tinha 16 anos quando as primeiras fissuras apareceram. Era bom aluno, discreto, com um talento tímido para desenhar nas margens das provas. Ana trabalhava meio período e tentava compensar a ausência com organização, listas, horários, lembretes no celular. Marcos, responsável por outra jornada longa, trazia para casa a pressa do escritório e a necessidade de eficiência. Eles queriam o melhor para Tiago e acreditavam que atenção e regras fariam isso acontecer. Assim, conversas viravam relatórios, desempenho, escolhas de amigos, horários. Quando Tiago tentava falar do filme que assistira ou de um desenho que fizera, a pergunta "e você já pensou no vestibular?" chegava antes do final da frase. As pequenas correções, "não fala assim, você exagera, isso é besteira", se acumularam sem que ninguém anotasse. Tiago passou a medir o tom que usava, a calcular o momento de abrir a boca. Em sua mente ele começou a separar o que sentia daquilo que podia mostrar. Emoção era luxo, vulnerabilidade um risco. As conversas que antes eram livres se tornaram curtas. Havia um espaço vago na mesa de jantar onde, antes, as palavras preenchiam as horas. Ana achava que o silêncio era típico da idade, Marcos interpretava como resistência natural. A escola notou queda no rendimento, mas foi adiada a conversa séria. Ele precisa de limites. Amigos mais próximos percebiam que Tiago não aceitava convites noturnos em casa e, com delicadeza, começaram a aparecer às portas para um café que durava até tarde. Ninguém ainda conseguia colocar nome no que crescia, uma distância que não fazia barulho, uma ausência medida em itens não ditos. As coisas foram escalando devagar, como quem sobe uma escada sem olhar o degrau. Primeiro foram os lembretes constantes sobre tarefas, depois o tom cortante quando algo não era cumprido, isso é coisa de quem não se organiza. Tiago começou a ler os próprios pensamentos em silêncio, decidiu que dividir angústias gerava sermões. Nas reuniões da escola, os pais trocavam comentários sobre note, faltas, comportamento e voltavam para casa com a sensação de dever cumprido. Mas o ajustamento emocional não estava na pauta. Aos poucos, o quarto de Tiago deixou de ser ponto de interação para ser abrigo. Ele começou a escolher roupas neutras para não atrair comentários, a rir menos nas refeições. Quando tentava explicar um medo ou uma frustração, recebia soluções prontas. Vai passar, isso é fase, precisa focar no futuro. O que vinha como cuidado soava como invalidação. Conversas que poderiam ter sido colo se transformaram em diagnósticos. Em uma tarde de sábado, Tiago tentou mostrar um desenho novo. Ana olhou por cima do papel e disse: "Muito bonito, mas não perde tempo com isso, tem que estudar." Marcos, já no telefone, fez um comentário distraído e voltou ao relatório. A reação de Tiago foi fechar o desenho, não por vergonha, mas por entender que seus gestos artísticos não cabiam naquela prioridade. Pequenas escolhas de atenção criaram um padrão, o filho aprendendo a não ocupar espaço emocional na casa. Nas redes sociais, comentava pouco, mas observava muito. Encontrava ali ecos que não tinha em casa, respostas imediatas e sem exigência de justificativa. Amigos passaram a escutar confidências que antes pertenceriam a um lar.
E cada encontro externo fortalecia a ideia de que fora de casa havia mais escuta do que dentro. A escalada encontrou seu clímax em um sábado que parecia qualquer outro. Era dia do recital de música da escola. Tiago, que sempre tocara violão com os amigos, teria uma apresentação curta. Ana prometera que iria, Marcos disse que chegaria mais tarde. No caminho, Ana revirou a bolsa procurando a carteira, preocupada com uma reunião da tarde. Ao entrar na sala, viu a plateia, o brilho de palco e a cadeira vazia na fileira de trás que deveria ser dele. Por telefone, Marcos explicou um problema no trabalho e não conseguiria. Quando o recital começou, Tiago subiu ao palco, mãos trêmulas, e tocou a primeira nota. Ana chorou discretamente do lado de fora, pensando que ele precisava vê-la lá, mas hesitou, não tinha lugar, não queria atrapalhar. A apresentação terminou, aplausos, e Tiago saiu. Não encontrou os pais na frente. Passou pelos corredores olhando as portas, o rosto procurando um olhar que não estava. Na volta para casa, enviou uma mensagem simples: "Obrigado por não virem." O erro de digitar errado era um sinal de pressa, de mágoa. Ana recebeu, ficou parada e interpretou a mensagem como injustiça. "Como pode dizer isso?" Ela respondeu com energia: "A gente teve imprevistos." Marcos, ao ver a troca, ficou irritado. Ele exagera. Nenhum dos dois percebeu que a ausência física era apenas o último golpe em uma série de pequenas negligências. Tiago, lendo as respostas frias, sentiu algo estalar por dentro. Não foi raiva súbita, foi um acúmulo de minúsculos desapontamentos que viraram decisão. Não mais dividiria momentos para ser ignorado. Aquela noite, ele voltou para o quarto, arrumou uma mochila e foi dormir na casa de um amigo sem aviso. O ato não foi teatral, foi prático e silencioso, um movimento que cristalizava uma distância muito preparada. O ponto de ruptura não foi uma explosão, foi um sumiço de presença. Dias depois, Tiago passou a não jantar em casa. Entrava, pegava algo na geladeira, comia no quarto. Ao serem confrontados, respondeu com frases curtas, olhos baixos: "Estou bem." Ana e Marcos sentiram o vácuo, mas reagiram de formas diferentes. Ana entrou num modo de culpa que a fazia reorganizar agendas, tentando recuperar presença. Marcos ergueu uma muralha de correções, atribuindo responsabilidade ao filho por sua própria. Frieza, conversas viraram e-mails, mensagens, bilhetes em que se pedia que ele participasse de um almoço dominical. A tensão tomava conta da casa. Tiago não faltava à escola, mas faltava às conversas. Ele começou a se ocupar com desenhos e passeios com amigos e evitava revelar o que sentia. Em uma noite, Ana bateu na porta do quarto, entrou e viu uma parede de desenhos alinhados. Parou. "Por que não mostra a uns amigos?" perguntou sem conseguir evitar a dor embutida. Tiago falou: "Mostro, eles gostam." Ela pensou em responder com um conselho, mas havia apenas culpa. Na escola, um professor pediu para falar com os pais e explicou que a motivação de Tiago havia caído. "Ele parece fechado", disse. Marcos respondeu com irritação resignada: "Ele precisa de disciplina." Mas disciplina não alcançava a raiz do problema. O filho que aprendera que falar resultava em correção, que pedir afeto parecia erro. Em casa, as tentativas de se aproximar, jantares combinados, presentes, foram recebidas por Tiago com muita cautela. Não havia confiança suficiente para reconstruir relação com gestos pontuais. O muro que ele havia erguido exigia mais do que presença física. Havia um sentimento novo residindo nas paredes daquela casa, o sentimento de ser conhecido, mas não compreendido. E isso magoava mais que qualquer bronca. Foi então que uma conversa aconteceu, sem espetáculo, requisitada por cansaço e amor. Ana encontrou Tiago uma madrugada, ele acordado, olhando a janela. Ela sentou hesitante e disse: "Sinto sua falta." Não pediu desculpas primeiro, pediu permissão para estar presente. Ele respondeu com voz baixa: "Senti que minhas coisas não importavam." Aquela frase não era ataque, era constatação. Marcos entrou depois, com cara de quem havia pensado em 1000 justificativas, e ouviu sem interromper. Ana, sentada ao lado do filho, contou o que sentia nas horas vazias, as noites de preocupação, os erros que havia feito sem perceber. "Eu achava que cobrando e corrigindo eu te protegia", disse. Tiago olhou para as mãos da mãe, viu rugas de cuidado e falou sobre os momentos em que tentou se abrir e foi transformado em problema.
Ele contou sobre revelar um desenho e ganhar um comentário prático, sobre chorar e ser explicado, sobre se sentir um projeto e não uma pessoa. Havia lágrimas não de acusação, mas de explicação. Marcos hoje pensava em disciplina e estabilidade como medidas de amor. Ele, que sempre quis preparar o melhor futuro, entendeu pela primeira vez que a pressa por um bom amanhã havia roubado do presente a chance de amar de forma simples. Eu queria te fazer forte, disse, e Tiago respondeu, força cansa quando é imposta. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas genuíno. Houve um reconhecimento doloroso do erro, não como conceito, mas como sensação. Ver um filho recuar sem perceber que suas ações foram as repulsas. Eles choraram juntos, não para apagar o passado, mas para traduzir o que faltava: empatia, escuta, humildade. A compreensão do erro veio em camadas. Ana e Marcos passaram semanas revisitando conversas, anotando momentos em que corrigiam antes de ouvir, em que priorizavam eficiência em vez de presença. Confrontaram memórias com o filho, o dia do recital, os conselhos automáticos, as comparações com primos bem-sucedidos como exemplares. Tiago, por sua vez, contou como criar estratégias para se proteger. Silêncio, saída para casa de amigos, elogios apenas a quem não questionava suas escolhas. Eles buscaram ajuda externa, um terapeuta familiar que ensinou um exercício simples: ouvir por 3 minutos sem falar. Primeiro foi estranho, depois revelador. Ouvir sem interrogar ou consertar deixou espaço para emoções não filtradas. Ana aprendeu a dizer, me ajuda a entender, em vez de vai melhorar. Marcos aprendeu a silenciar o instinto de solução imediata e responder com perguntas que mostrassem curiosidade genuína. Tiago, cauteloso, permitiu-se testar essa nova dinâmica. A cada gesto não julgado, a cada história recebida com atenção, ele abriu uma fresta. As mudanças não foram mágicas. Vez por outra, antigos padrões voltavam e então vinham pedidos de desculpas sinceros. Eles descobriram que reparar exige repetição. Não se reconquista uma confiança com um jantar especial, mas com constância nas pequenas atitudes diárias. Havia também uma intuição antiga, algo como uma sabedoria atemporal, que dizia que amor é menos demonstrar do que escutar. Ana guardou essa ideia como um princípio que não condenava, apenas orientava. Aos poucos, os desenhos voltaram à parede com novas legendas, não de aprovação, mas de interesse. Como você sentiu isso? Perguntou Marcos sobre um traço torto. Tiago respondeu e, pela primeira vez em muito tempo, falou como se espaço emocional fosse algo que poderia ocupar sem pedir licença. O encerramento não é uma solução perfeita, é uma promessa de atenção renovada. Ana e Marcos aprenderam que o amor prático está em pequenas escolhas. Sentar à mesa, desligar o celular, perguntar sem julgar, admitir erro, pedir desculpas. Tiago entendeu que deixar de falar era se proteger, mas também era perder a chance de ser transformado por quem amava. Eles instituíram um ritual simples. 1 hora por semana sem telas, só fala livre, não para consertar, mas para ouvir. Não há garantias de que a distância nunca mais volte. As mesmas rotinas que afastaram podem tentar se reinstalar. Mas agora existe uma linguagem nova na casa, feita de palavras cuidadosamente escolhidas, de pedidos de clarificação antes de instruções, de curiosidade em vez de correção. A lição é prática. Pequenas negligências acumulam grandes vazios, pequenas mudanças constantes podem preenchê-los. Se você mora com alguém e sente que a segurança emocional tem rachado, não espere por um grande evento para reparar. Comece por uma pergunta simples, um silêncio que escute, um gesto que não corrija. Às vezes, a maior coragem é sentar e ouvir sem ter resposta pronta. E quando erramos, reconhecer com humildade é o primeiro passo de volta para casa.